Olá, e voltando ao assunto de fundamentos do design, hoje nós iremos para a aula 8 falar sobre texturas. Vamos lá? Perfeito. Só deu 10 segundos, eu estou olhando é o tempo. Pois fala assim, tá ótimo. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos é um insano. É mais. Um insano é só isso. É? Deixa eu me lembrar o que é que eu vou falar aqui. Bem, o assunto de hoje que nós iremos trabalhar... Bem, o assunto de hoje que nós iremos abordar é textura. Na aula 8, vamos lá? E o que é textura para você? Textura é o aspecto de uma superfície que permite identificá-la e designá-la de outras formas. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície, sentimos se ela é lisa, rugosa, áspera, ondulada, macia. E dessa forma, nós estamos identificando a textura desse objeto. Então, textura nada mais é do que a superfície do objeto que você está visualizando ou tocando. Textura. Textura é a consciência de textura, ela é captada pelo nosso cérebro em primeira mão, tanto pelo tato, e assim armazenamos essa informação da sensação que é correspondente a esta informação, de tal forma que é identificada visualmente em situações posteriores. Como eu falei, a textura ela pode ser compreendida tanto visual como tátil, né? Então, assim, nós temos dentro do assunto, a gente vai estar abordando dois tipos de textura. A textura ela pode ser percebida através do sentido tátil ou visual, ou através de ambos. Cada material se manifesta de uma textura diferente, seguindo sua natureza orgânica ou inorgânica, e segundo a sua composição física. Assim, a textura é uma sensação ao mesmo tempo visual e tátil. Como eu falei para vocês, ela pode se encaixar tanto visualmente como tátil, mas ela também pode ser apenas um ou outro. E aqui a gente tem os dois tipos de texturas que são mais abordados dentro do assunto. A gente tem os tipos de textura visual e os tipos de textura tátil. Nessa nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre textura visual. Como é que ela se comporta, quais são os materiais que compreendem essa textura, que tipos de textura elas podem ser classificadas e organizadas. Textura visual é o tipo de textura que é percebida pelo olhar, embora possa evocar sensações táteis e pode ser produzida de várias maneiras. Então, a textura visual, como o próprio nome já diz, é uma textura que você, ao visualizar, ao ver aquela peça, aquele objeto, você percebe que existe uma textura. Então, é a textura visual do objeto que você está vendo. E a textura visual ela pode ser compreendida de duas maneiras. Textura visual natural e textura visual artificial. A textura natural são aquelas que resultam da intervenção natural do meio ambiente ou caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas existentes da natureza. Então, são objetos que são advindos da natureza, sem nenhuma interferência humana. São de texturas naturais, são aquelas que não têm intervenção natural do homem. Né? Elas já estão prontas na natureza. E aqui a gente tem alguns exemplos de casca de troncos de árvores, madeiras, rochas, pele de animais e outros revestimentos.
Aqui eu tenho alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês estarem visualizando melhor o tipo de textura natural que a gente encontra na natureza, né? Nessa primeira foto, nós podemos ver o quê? Um tronco de uma árvore. Esse tronco de uma árvore, ao olhar, você já consegue perceber que ele existe uma textura. Né? Então, assim, ele é uma textura visual. Então, a partir do momento que você olha para o tronco de uma árvore, você percebe que existe uma textura. Há uma pele aí na superfície dele. Então, é uma textura natural, porque é uma textura que não teve interferência do ser humano. Né? Ela já existe na natureza. Ao lado, nós temos o quê? Um alface, que também é da mesma forma. A alface, ela tem aquela... A gente tem até 2 tipos de alface. Aliás, mais de 2, né? Mas tem a alface crespa e a alface lisa. Né? Então, ao tocar, você vai perceber que ela tem uma textura. Mas, visualmente, também você consegue compreender que ela há uma textura. E ela se compreende dentro da textura natural. Porque não teve interferência do ser humano. Aqui a gente tem, por exemplo, o cabelo, né? Que também é uma textura natural. Temos um corte de uma árvore, onde apresenta essas várias ranhuras aí que você percebe. E aí essas ranhuras também elas são feitas de maneira natural. Ela não tem interferência do ser humano. Então, apresenta-se como uma textura visual natural. Você percebe, você visualiza e você compreende que ali há uma textura. A gente tem o solo, né? Esse solo, não vou dizer, é muito comum no sertão nordestino, né? Assim, questão do solo rachado. E aí você também consegue compreender que há uma textura, né? A gente percebe que essas partes que vão se compondo, né, o solo, essas rachaduras, elas compreendem a textura natural, né, que é formada pelo efeito do solo e do sol, né? Então ela não tem interferência do ser humano. Do mesmo jeito, as pedras ao lado, rochas, britas, né? Elas são naturais, elas estão na natureza. E a gente tem a textura artificial, né? Nós vimos agora o que era textura natural, que são coisas que a gente encontra na natureza, e nós vamos agora para a textura artificial, que são texturas que têm a interferência do ser humano. Então, o que é textura artificial? São aquelas que resultam da intervenção humana. Nós vimos agora o que era textura natural, né, que são aquelas que não têm intervenção do ser humano, e agora a gente vai ver o que é textura artificial, que são texturas que tem, sim, a mão do ser humano, a mão do homem. Né? Então, a textura artificial, como o próprio nome já diz, ela é artificial, ela não está pronta. Né? Ela teve algum artifício para que ela pudesse existir. Né? Então, o que é textura artificial? Textura artificial são aquelas que resultam da intervenção humana, através da utilização de materiais, máquinas, instrumentos devidamente manipulados. Então, o ser humano, né, interferiu através de quê? Ele manipulou um equipamento, manipulou um instrumento, para que ele pudesse dar textura ao produto, objeto, que ele tenha vontade de demonstrar textura dentro daquela peça. Ok? Então, assim, por meio de elementos lineares, pontuais, de manchas, incisões, etc., podemos criar texturas com características ornamentais e funcionais. Então, alguns tipos de textura que nós temos dentro da textura artificial, então, o quê? É uma parede de tijolos, é um bordado, um papel amassado. Todos eles são exemplos de texturas artificiais, porque foi feita através da intervenção humana. Vocês estão compreendendo? Estou conseguindo ser clara com vocês? E aí a gente vai agora demonstrar alguns exemplos de textura artificial.
né? A parede de tijolos, como eu falei, ela é uma textura artificial, porque foi feita pelo homem, né? O homem, quando foi criar esse tijolo, ele teve lá, ele manipulou a máquina, ou ele fez a construção da massa para que pudesse ter esse formato, essas linhas, né? Conforme ele estava idealizando para o projeto dele, para a peça, para o produto que ele estava imaginando. Ao lado nós temos o quê? Um papel amassado. Qual foi a forma que o ser humano utilizou? As mãos. Né? Então, o homem utilizou as mãos para que ele pudesse dar textura a esse objeto. Aqui nós temos textura artificial no cesto da palha. Né? A gente percebe que tem uma textura. Visualmente olhando, a gente já vê que tem altos e baixos, né? A questão do volume que dá textura ao objeto, a esse cesto da palha. E a gente, ao lado, vê também outra parede de tijolinhos. Né? E aí a gente percebe que tem até a questão do 3D, porque aquela que a gente viu no exemplo passado era uma parede de tijolinhos, mas que ela era mais reta, né? mais nivelada. Já essa a gente consegue identificar nessa textura artificial, esses tijolinhos eles estão compostos de maneira que um sobressai o outro. Né? Aí a textura é visualmente vista nesse produto aí. Né? Então, assim, é como se fosse o 3D. Né? Ela está sobressaindo do local onde ela está implantada. Aqui nós temos mais um tipo de textura artificial, que são moedas, né? Que é fabricada na casa da moeda. Então, há uma interferência do ser humano. O ser humano pega o metal que é utilizado para a confecção das mesmas, pega, no caso, a chapa, onde tem a identificação de cada valor da moeda, para poder estar imprimindo, né? Tá fazendo essa textura, tá passando essa impressão, né, de forma artificial para a moeda, dando assim a sua textura artificial. Nós temos outro exemplo bastante comum, o pão, né? Um pão de saco, um biscoito creme cracker, né? Aqueles biscoitos de água e sal, todos eles são de textura artificial, porque eles foram feitos através de uma forma. Né? O ser humano utilizou uma forma, utilizou artifícios ou lineares, né? Para que pudessem dar forma a esses produtos, né? E, além do mais, a textura. A gente percebe que é uma textura áspera, que é uma textura... Aí a gente consegue compreender o tipo de textura que há dentro de cada objeto desse. E aqui, a gente vai agora... Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, que eu quero que vocês me digam o que é que vocês acham que é. Certo? Se é uma textura artificial ou se é uma textura natural. Ok? Essa fruta aí ao lado, vocês acham que é o quê? É uma textura artificial? É uma textura natural? E por quê? Por que você enquadraria ela como natural ou artificial? Vou parar um pedacinho. Eu me esqueci o nome dessa fruta. Não é não. Pitaia. Pitaia. E aí, perceberam o que é? Já sabem que tipo de textura ela se enquadra? Essa fruta aí ao lado, a pitaia, né, ela é uma fruta não muito conhecida, né, mas acredito que muitos de vocês já viram, né, e percebem que na casca dela, a superfície, né, como a gente disse que textura é o quê? É a superfície, é a pele das coisas. Então, ela tem tanto uma textura por fora, na pele dela, né, que é uma textura em camadas, como se a gente perceber dentro, né, tem esses pontinhos aí, né, que é tipo como se fosse uma sementezinha dela. Então, ela é uma textura natural. Ela não teve interferência do ser humano. Ela veio da natureza desta forma. Ao lado, nós temos mais uma textura natural também, que é a folha.
né? A folha das árvores, das plantas, todas essas folhas, elas se enquadram em textura natural, porque ela vem da natureza, sem interferência do ser humano. Aqui a gente também tem 2 tipos de textura, né? Aliás, se a gente for ver, tem até mais de 2. Porque a gente está vendo aí a tartaruga, né? A tartaruga, ela está sobre uma areia, né? Essa areia também, se eu for ver, ela é uma textura. Tem um casco da tartaruga, também é outra textura. E tem a renda ao lado, né? Na outra imagem a gente tem a renda, que também é outra textura. E aí, nesses aí você classificaria o quê? São todos naturais, são artificiais, são o quê? A renda, né? A renda, ela pode ser classificada como artificial, porque a renda, ela teve a interferência do ser humano, né? Então, ela foi colocada numa máquina para que pudesse ser feita, junto com as linhas, junto com o formato que já era pré-determinado, e aí ela foi feita, elaborada para ter esse contexto, para ter essa textura, para ter este desenho. Então, a textura da renda, ela se enquadra como artificial, pois teve a interferência humana. Já a textura do casco da tartaruga, ela se encaixa em uma textura natural, porque ela não teve interferência humana, né? Ela veio da natureza dessa forma, já é um objeto que foi criado assim, que ele veio para a natureza, né? Desta maneira. Da mesma forma a areia que ela está também, que a tartaruga está sobre ela, né? Que veio da natureza e já tem esse formato, já tem essa pele, já tem essa textura, e ela é natural. E aí a textura artificial, ela pode ser o quê? A textura artificial, né, ela ainda pode ser, a gente pode designá-la como 3 tipos de textura. Ela pode ser decorativa, ela pode ser espontânea e ela pode ser mecânica. Vamos observar como cada uma delas se comportam? E aí, o que é textura artificial decorativa? E aí, o que é textura artificial decorativa? Não está saindo. E aí, o que é textura artificial decorativa? Como o próprio nome já diz, ela serve para quê? Ela serve para decorar a superfície. E ela permanece subordinada ao formato. Neste caso, a textura é apenas um acréscimo, que pode ser removido sem afetar os formatos e suas inter-relações com o desenho. Então, a textura decorativa, ela é nada mais, nada menos do que uma decoração para aquela superfície. Se eu tirar aquela textura, eu vou continuar com o mesmo formato, né? Ou eu vou continuar com o mesmo objeto sem interferir no formato de forma brusca, né? Então, eu vou conseguir manter essas inter-relações com o desenho. E aí, texturas decorativas. São vários tipos de texturas, podem ser aplicadas a objetos, a móveis, a superfícies, a parede. Então, é exatamente como eu falei para vocês. Ela é meramente decorativa, certo? A textura artificial decorativa, como o próprio nome diz, ela serve para decorar móveis, paredes, objetos, ok? E as texturas, elas são criadas relevos, feitos com o uso de diversos tipos de materiais. Como é que a gente utiliza esses materiais para estar fazendo essa textura decorativa? A gente utiliza utiliza com o gesso, utiliza a massa acrílica, a massa corrida. Então, tudo isso são elementos que eu posso estar usando para estar fazendo a minha interferência, né, nessa textura artificial decorativa. Né? Então, eu, como ser humano, eu vou interferir, a partir do momento que eu estou interferindo naquela textura, ela passa a ser o quê? Artificial. E quando é uma textura que eu consigo tirar a textura sem modificar bruscamente o formato em que ela se enquadra, ela vai ser o quê? Decorativa, porque ela serviu apenas para decorar determinada superfície.
Certo? Então, quais são os instrumentos mais comuns que eu consigo utilizar para fazer isso? Eu utilizo rolo de pincel, aqueles rolos de lã, os próprios pincéis, espátulas, né? Todo esse tipo de material que eu consigo estar utilizando para interferir nessa peça. E é algum exemplo de textura artificial, decorativa. Né? Então, assim, eu tenho o formato ao fundo, e aí eu utilizei essas linhas e cores, né, para decorar. Se eu tirar essas cores, eu vou continuar tendo o quadro decorativo. Entendeu? Vocês estão compreendendo o que a gente acabou de falar? E agora a textura artificial espontânea. O que é a textura artificial espontânea, gente? A textura artificial espontânea, ela participa do processo de criação visual. Neste caso, o formato e a textura, eles não podem ser separados, porque as marcas da textura sobre uma superfície são ao mesmo tempo o formato. Então, ela é ao contrário do que a gente acabou de falar. Se eu tirar essa textura, o objeto deixa de existir. Eles não podem ser separados, né? Então, ela participa nitidamente do processo de criação visual. Então, formas acidentais e feitas à mão são frequentemente utilizadas nesse tipo de textura espontânea. Aqui é uma textura espontânea. Um exemplo que eu coloquei para vocês de textura espontânea é uma panela, né, de barro, e aí ela foi modelada. Então, ela foi feita, toda a modelagem dela para ter esse formato. Então, a partir do momento que eu tiro essa textura, eu deixo de ter esse formato. Então, a peça deixa de existir. Então, eu vou ter que ter o formato, a textura espontânea, para que o objeto exista. Certo? Aí foi feito através de um processo de modelagem, né, para que eu pudesse estar obtendo essa textura. E a textura mecânica, né? A textura mecânica, ela refere-se à textura obtida por meios mecânicos, né? Como o nome está dizendo, é uma textura mecânica, que necessariamente ela não é subordinada ao formato. Então, ela pode ser subordinada ao formato em que ela se enquadra, como ela pode não ser subordinada a esse formato. Então, ela pode ser encontrada de diferentes maneiras, né? Ela pode ser encontrada manipulada na fotografia, ela pode ser encontrada na impressão, ela pode ser encontrada através de efeitos de tipografia, né, em computação gráfica, entre outros. Aqui eu tenho um exemplo de textura artificial mecânica. Ela é meramente essa textura feita, né, desenvolvida pelo ser humano através de processos gráficos, né, onde ele colocou vários pontos, né, que sobressaem, que ele mudou a cor, e para poder demonstrar essa textura para a gente, né? Então, aí são diversos tipos de textura que ele colocou, mas na forma gráfica, né? Então, assim, ele fez com que fosse demonstrado uma interferência do ser humano na parte gráfica, que ele representa a boca, representa o rosto, né? Ao fundo a gente vê os cabelos, então aí é uma representação mecânica, de textura mecânica. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Eu coloquei os 3 lado a lado para que vocês pudessem compreender de uma forma mais visível, né? Que às vezes a gente comparando um com o outro fica mais nítido o nosso aprendizado. Então, eu coloquei elas aí lado a lado para que vocês pudessem compreender essa diferença da textura artificial. Eu coloquei elas aí para que vocês pudessem compreender a diferença das texturas artificiais. Quando ela é decorativa, quando ela se comporta de maneira espontânea e quando ela se comporta de maneira mecânica. Aí a gente vê no primeiro quadro, ela é decorativa. Se eu tirar essa textura que ela é realizada através de pontos, de linhas, eu consigo ter
a mesma decorativo, né? Eu consigo ter o quadro decorativo, mas essas imagens que estão se sobressaindo, formando essa textura, né, dando visualmente a impressão de textura, né, que é realizada através desses círculos, quadrados, linhas, formas circulares, né, que dá ali o formato da igreja, das árvores, até mesmo das montanhas, como o caminho. Então, se eu tirar esses formatos, eu vou ter o desenho ao fundo. Então, ela vai continuar sendo decorativo, mas eu vou ter um desenho plano, um desenho chapado, sem que apresente textura, ok? E aí, ao lado, eu tenho o quê? A textura espontânea. Que a textura espontânea é o que eu falei para vocês. Se eu tirar aquela textura que eu criei, o objeto deixa de existir. Então, um exemplo claro para isso é o quê? É uma almofada de crochê, um tapete de crochê, que ele vai tendo formato, vai sendo criado a identidade dele, né, o formato, através da construção do crochê. Então, assim, quando eu vou construindo, eu vou dando formato e eu vou dando textura. Quando eu vou fazendo, crochetando, eu vou dando formato e vou dando a textura para aquela peça. Então, se eu tirar aquela textura, eu estou desfazendo todo o meu serviço. Vocês estão compreendendo? E a textura mecânica. Essa textura aí, esse exemplo de textura, é um exemplo de textura que foi feita através de computação gráfica, né? De uma impressão, que foram colocadas letras, né? E a gente teve essa brincadeira da letra pequena, né? Até chegar à letra grande. Ou, se eu perceber de outra maneira, eu consigo visualizar da letra grande até a letra pequena. Certo? Então, esses são os 3 tipos de textura artificial que a gente se encontra dentro da textura visual. Certo? É a textura decorativa, a textura espontânea e a textura mecânica. E aqui ainda tem alguns tipos de textura visual e suas técnicas, certo? A gente tem a textura visual através do desenho, através da pintura, através de impressão, transferência, fricção, pulverização, salpicado, despejo, mancha, tintura, defumação, queima, ranhura, raspagem, processos fotográficos e colagem. Então, a gente tem uma série de infinidades como é que a textura visual e suas técnicas podem se comportar, certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês desses tipos de textura e as técnicas que elas são apresentadas. Nessa primeira imagem, a gente tem a textura quanto ao desenho ou pintura, né, que é uma imagem de uma parede, né, do muro. Ao lado, a gente tem uma impressão, uma transferência ou fricção, que também a gente pode chamar de frotagem, que a gente vai ver isso na próxima aula. A gente tem aqui um tipo de... Pode ser salpicado, pode ser pulverização e pode ser despejo. A forma com que essa tinta foi colocada nessa superfície. Ao lado, nós temos a mancha e tinta, né? Aqui a gente tem uma textura visual de forma da ranhura ou raspagem. A ranhura ou raspagem, essa ilustração, ela é muito comum na textura de paredes, né, que a gente falou, que no caso ela se enquadra como o quê? Como uma textura decorativa, né? Então, é muito comum essa parte da ranhura ou raspagem nas paredes, né, que a gente faz através da utilização da massa acrílica e uma espátula, para a gente estar obtendo esse formato aí. E a gente ainda tem os processos fotográficos, né? Que no caso é a impressão, que vai dar essa parte do grafismo, né? Dos gráficos, essa textura. E aqui a gente tem um processo de colagem, que eu peguei uma revista e fui fazendo vários tipos de colagem com letras. E aí eu obtenho essa superfície de várias maneiras, né? Que eu consigo perceber que tem letras
mais próximas e letras mais distantes, letras ao fundo, letras que elas se sobressaem uma com a outra, né? Então, esse é um tipo de textura visual de colagem. E aí eu vou deixar a minha mensagem para vocês, né? Como eu sempre já estou deixando de costume. E aí é o quê? Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Então, acredite no potencial de vocês, mas levante o rabo da cadeira. Vou falar isso não, se eu estivesse falando para as mulheres, eu falava desse jeito. E aí eu vou deixar a minha frasezinha, não. E aí, para finalizar, eu vou deixar a minha frase para que vocês possam estar um pouco pensativas sobre ela. Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Então, acredite no potencial que vocês têm, se levanta, faça a diferença, faça acontecer, que vocês são capazes. Obrigada e até a próxima aula.